Olá, estamos de volta com mais um Rolecast, o nosso podcast do Role Run. E voltamos com novidade, né, Felipe? Temos duas novas integrantes. Sim, agora a gente vai apresentar elas, né? A Larissa e a Maria Júlia, né? Que está integrando a equipe aqui agora, né? É isso aí. E aí, meninos, sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. Muito legal fazer parte desse projeto. Que bom, e é bom ter vocês aqui com a gente também. Vai ser muito legal e divertido também. Muito bom. Maju, Maria Júlia, mais conhecido como Maju. Maju, como é que é a sua relação com a corrida? Como começou isso? E quais são as expectativas agora que você faz parte do Role Run? A minha relação com a corrida começou 10 anos atrás, né? Por hobby, eu estava ali com muito tempo livre, querendo fazer uma atividade e tal. Corri acho que um ano, parei. Voltei agora, 10 anos depois, e a minha relação é de diversão. É o meu lugar de espairecer, de brincar, de fazer algo que é só por mim. Não penso assim quero performar. Eu quero me divertir, fazer um negocinho legal, achar graça, conversar, fazer resenha, essas coisas. E minha expectativa com o podcast é ter boas conversas, conhecer pessoas novas também e me divertir aqui também. Show. A Maju, inclusive, já foi citada aqui no podcast uma vez, né? Por causa da canelite. Da canelite. Eu sou Um exemplo do mau exemplo. uma representante, tá? Eu dou voz para Não saiu da ala médica. Não saí da ala médica. E tem um outro fato, que é a Maju, apesar desses 10 anos, né, desde o começo agora com a corrida, agora ela aprendeu a correr na chuva. Ué, ela não corria E na gostar, Ela o que gostar, é pior. e gostar. Mas é ótimo. Depois a gente fala mais sobre isso. Essa pauta é sensível. Pauta para um outro podcast. E Larissa, você agora, como é que você começou com a corrida, né? E qual é a sua expectativa com o rolê? Cara, minha relação com a corrida foi de momentos, assim, né? Eu trabalhei muito tempo no SESI Tocantins, que é um apoiador, patrocinador de algumas corridas, então estava ali no meio, sempre ganhava uma cortesia ou outra, acabava correndo, mas nunca fui de treinar a corrida. Isso aconteceu no final de 2024, quando eu entrei para assessoria, mas comecei nessa ideia, assim, sem muita pretensão, queria emagrecer, então ia ser um cardio rápido ali para mim. E quando eu entrei na assessoria foi um momento muito específico, assim, também de questões de saúde mental. E eu acho que muita gente também, nesse hype da corrida, entrou nesse momento, né? E aí, tô aí, treinando com assessoria já tem pouco mais de um ano, já fiz meia maratona, já corri muitas provas e sigo com a Maju também, que é um momento de diversão, claro que vem, né, os altos e baixos, principalmente pós-prova, mas me divirto muito, sou muito feliz. E o projeto, o Role Run, vem num momento também de encarar o esporte de uma forma honesta, né, sustentável e fiel ao que a gente carrega todos os dias, em todos os passos da corrida, né, que é a melhor parte de movimentar o corpo. É isso, para mim é desse jeito. Show de bola. E é isso, né, gente? Agora a gente pede licença, porque hoje nós temos um convidado especial. Especial, né, Maju? É, especial. Muito especial. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Rolecast, hoje o primeiro episódio dessa nova temporada, e vem com um convidado muito especial, que é quem registra na corrida aquilo que a gente sente, mas muitas vezes nem sabe como explicar, que é o esporte em movimento, né, Maju? Isso, mas antes de conversar com o nosso convidado, eu queria falar do nosso patrocinador, a Lumos Filmes, uma produtora audiovisual especialista em contar história, que, entre outros produtos, oferece também um estúdio de podcast, que é onde a gente está gravando o Role Run. Então, se a sua empresa tem uma história para contar, fala com a gente. Entre em contato com alunos, estamos aqui prontos para receber a sua empresa. Vamos falar do nosso convidado? Vamos. Fotógrafo, Agora. extremamente talentoso. Tem alguma coisinha mais assim que é legal a gente falar aqui nessa apresentação? Por algum acaso, meu noivo... Chega aí, Detalhe. Pedro Paulo. E aí, gente, como é que vocês estão? Tamo bem, e você? E aí, Pedro? Já começa se apresentando para quem não conhece você, não conhece seu trabalho. Meu nome é Pedro Paulo, sou fotógrafo já há pelo menos uns 15 anos.
Por muito tempo achei que eu não era fotógrafo, eu levava fotografia só como hobby. Até chegar a época da pandemia, eu comecei a me dedicar mais, comecei a fazer esporte, era uma coisa que eu sempre gostava, não sabia como entrar no meio de esporte, a não ser praticando. E quando eu lembrei que eu tinha uma câmera, eu podia tirar foto, isso já veio natural, assim. Mas é isso. É isso, antes da gente começar, já aproveita para se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha com os seus amigos que estão aí no mundo da corrida, no esporte e que gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre o nosso rolê. Para começar, quem é o Pedro? Quem é o Pedro Paulo? Fala um pouco pra gente. Acabei de completar 32 anos, sou formado em design pela Universidade Federal do Maranhão, também fiz mestrado antes da pandemia. Trabalhei algum tempo como designer, trabalhei em agência, trabalhei em estúdio de design e por muito tempo eu achei que minha formação ia me levar para o mercado de trabalho como designer, como especialista, como pesquisador em design. E até eu lembrar que a fotografia já tinha entrado na minha vida muito antes e eu quis realmente focar nas fotos. E quando foi que aconteceu essa virada de chave para você entender que a fotografia era o seu trabalho? Foi pouco depois da pandemia. Eu me formei, acabei meu curso, né, de design, mestrado em design em 2022. E acho que ali em torno de 6, 7 meses eu passei muito tempo me candidatando em vaga de design para fora, para São Paulo, para Rio, para Belo Horizonte. E não recebia resposta de nada. Então foi um período da minha vida que eu fiquei muito sem ter o que fazer, sem atuar em nada. E teve um dia que foi a virada de chave, no caso, foi um dia que eu estava pensando, tipo assim, eu falei, bicho, eu acho que eu não conseguiria passar 8 horas por dia do meu dia fechado no escritório, de cara para o computador, mexendo em arquivo. Mas no meio tempo eu já fazia algumas corridas, ia para lá em Imperatriz, no caso, né? Ia para algumas corridas, fazia foto e tipo assim, acordar às 5 da manhã, ficar no sol, na chuva, tirar foto por 2, 3 horas, chegar em casa, editar tudo e antes de meio-dia tá tudo pronto, eu não sentia que era cansativo. Mas eu acho que se fosse para ter que ir para uma empresa, bater ponto e tal, acho que seria diferente. E aí foi nesse momento que eu percebi, né, assim, dá para fazer isso aqui. A pandemia foi um divisor de águas, assim, na transição de carreira de muita gente, né? E nesse momento aí a paixão virou a profissão e o esporte entrou como aí? Porque a gente sabe que você pedala, né? Mas como é que é a sua relação com a corrida, por exemplo? Pois é, a corrida foi o primeiro esporte que eu comecei a fotografar. Desde mais novo, quando ainda trabalhava com design, eu sempre gostei de assistir esporte, de assistir futebol, de assistir Olimpíada, de assistir basquete, de assistir tudo. E aí, às vezes, eu me pegava pensando, como é que eu posso entrar nesse meio aqui? Será que eu consigo? Será que ainda dá de ser repórter? Dá pra praticar? Não dava mais, assim, profissionalmente. Não dava pra jogar bola, não dava, acho que é o terror de todo homem. Quando ele vai chegando nos 18, ele ainda não tá num time, acabou pra ele. E aí, eu sempre queria estar envolvido com esporte, mas não sabia como. Até que eu comecei a pedalar em 2017. Comprei uma bike. Nessa época eu morava em São Luís, que era onde eu estudava. E comecei a pedalar por diversão, assim, com os amigos e tal. E aí, quando retornei para Imperatriz, eu comecei a entrar um pouco nesse mundo mais profissional, porque lá já tinha os grupos de pedal, o pessoal já andava organizadinho, com roupa, com as camisas de time e tal. Acho que temos uma paixão aí, né? Tinha competição, e aí foi quando eu fiquei um pouco mais sério na bike também, que o pessoal começou a me dizer, né? Tipo, compra roupa, a roupa vai te ajudar. Compra um short, tu vai pedalar melhor. Compra uma sapatilha que tu vai começar a ter mais rendimento. E aí foi nessa que eu comecei a pedalar 50, 60, 80 quilômetros, 100, 120. Comecei a entrar em pelotão, comecei a entender mais como funcionava os campeonatos e tal. E até que chegou o dia que teve um campeonato, etapa do Campeonato Maranhense, em 2021, se eu não me engano. Todo mundo lá federado, todo mundo já com suas roupinhas, treinando para participar do campeonato, e eu ficando para trás. Eu falei, não vou participar, porque não tem como me federar, me gastar uma grana para chegar lá e eu ficar em último. Então, procurei outros... competitivo. O meu é o anticompetitivo. E aí eu comecei a pensar em como eu poderia participar, né? Pensei, vou ajudar a organização, vou fazer alguma coisa. Aí, foto.
Peguei a câmera, a lente que eu tinha e fui fazer o registro do evento. Na época, nem pensava em vender foto, porque não tinha plataforma, né? 2021, no começo, não tinha nada. E aí fui fazer esse evento, fiz 2 dias de foto. No final, o pessoal veio atrás de mim para comprar as fotos, querendo as imagens, que eu tinha divulgado algumas. E aí lá fui eu fazer uma lista no WhatsApp com o nome de todo mundo, anotando no papel quem comprou, se o Pix chegou, se não chegou. E aí começou meio que assim, a me envolver com o esporte. Quando eu vi que era uma forma de entrar nisso, aí eu já fiquei mais pensativo, né? Falei, vou ver o que dá para fazer aqui, vou começar a investir em corrida e tal. E aí que também percebi que o evento de bike foi um no ano, Campeonato Maranhense. Mas corrida, todo fim de semana tinha. A frequência é maior. E aí foi quando eu comecei a conversar com os organizadores de corrida para saber se tinha alguém tirando foto lá em Imperatriz, também não tinha. E aí foi quando eu comecei devagarzinho, fazendo poucas fotos, fazia 200, 300 fotos por corrida e vendia tudo. Massa. E aí o pessoal pagava, tipo, a corrida fechada, né? E aí comecei com isso. E aí depois foram aparecendo plataformas e mais corridas e eventos, e a gente chegou nisso que está hoje, de ter um negócio muito, muito diverso, com muitos fotógrafos, muitas plataformas, muita gente tirando foto, muitos estilos. E acho que a gente chegou num ponto que está bem consolidado, assim, essas fotos. Você falou que começou fotografando um campeonato de bike, depois foi pra corrida, e hoje fotografa mais corrida, né? Porque tem mais corrida, mas assim, lá no seu coração, você gosta mais de fotografar bike ou corrida? Eu gosto mais de bike. Por quê? Porque foi o que eu comecei a ver de foto. Assim, de começar a seguir no Instagram, de acompanhar, foi de bike. Porque como eu já pedalava, e eu já via o pessoal pedalando comigo no pelotão fechadinho e achava muito engraçado, tipo, a dinâmica bonitinha, assim. Começou a aparecer foto pra mim de ciclismo e eu comecei a olhar. E aí eu comecei a seguir gente que fotografava e comecei a acompanhar também os campeonatos maiores, tipo o Tour de France, o Giro de Itália, essas coisas, assim. E enquanto acompanhava, que eu assistia, eu gostava dos lugares, porque achava bonito, via também os fotógrafos que começaram a aparecer. Então, todos eles faziam algumas coisas assim diferentes, que eu olhava na fotografia e nem pensava que era possível. Então, o pessoal fotografava dentro de carro, de dentro de casa. Então, às vezes, uma janela, o cara enquadrava ali a sala da pessoa e na janela estava passando um ciclista atrás. Então, eu ficava pensando muito nisso, assim, nessas possibilidades de enquadrar coisa. Então, até quando eu fui fazer o campeonato de bike, eu entrava na casa do povo e falava, tipo, ei, posso entrar aqui só para tirar uma foto, vai passar o ciclista aqui. E aí rolava isso. E aí eu comecei a ver as fotos desses profissionais e comecei a pensar, dá para fazer. Não vai ter aqui o fundo da França, não vai ter aqui as montanhas da Itália, mas vai ter o que eu tenho, que é Imperatriz. E aí eu gosto mais da bike, no caso, porque tipo, eu comecei gostando mais porque eu queria replicar essas fotos e eu conseguia. E aí, por acaso, também comecei a seguir gente que fazia foto de corrida, foto de Olimpíada, foto de maratona e tal. E aí, quando cheguei na corrida, também usei o que eu via de referência dos outros para poder fazer essas fotos. Mas acho que eu acabo gostando mais de bike pela plasticidade do movimento ali, né? A plasticidade não, porque no caso quem corre tem mais dinâmica de movimento. Mas assim, a questão do ciclismo, de ter a bicicleta, ter a pessoa na posição ali certinha, ter os lugares diferentes, porque uma corrida ela tem 5 ou 10 quilômetros, né, geralmente, e é dentro da cidade. Uma prova de bicicleta te leva para a zona rural, te leva para estradas vicinais, te leva de cidade para outra, então você tem mais possibilidade de ter ali uma paisagem, um morro, uma árvore, uma cerca. Então, assim, eu gosto mais disso, de estar rodando pelos lugares e procurando vários pontos para tirar foto. E a bike permite um pouco mais disso. E foto conta história, né? A gente que conhece o teu trabalho percebe as nuances de cada fotografia. Por exemplo, as fotos que a gente tirou lá na Maratona do Rio de Janeiro, tem coisas muito específicas ali, né? Pega o Cristo, mas não é só pegar o corredor com o Cristo atrás. Para você, que tem esse olhar fotográfico, como que é observar a performance, a história, o movimento do corredor e captar ali naquela hora certinha? Porque a gente sabe que não é só apertar o botão e clicar, né? Você vai recebendo essas informações pelo seu olhar e captando aquilo ali. É uma coisa que eu gosto, assim, de fazer, é de visualizar o movimento. Porque
em todo esporte você tem um momento ali que é o auge do movimento. Quando ele é repetitivo ou quando ele só acontece uma vez. Tipo, sei lá, um cara que está lançando um dardo nas Olimpíadas. O momento da foto é quando o dardo tá para sair da mão dele e ele tá ali com o corpo todo projetado para aquilo. Na corrida, como é um movimento repetitivo, o melhor momento para você pegar ali da pessoa que ela tá no ciclo da passada dela é quando ela tá no alto, flutuando ali. Porque é o momento que o corpo dela tá leve, que o rosto tá certinho, o músculo dela tá contraído porque ela tá no meio do movimento. Então, você tem que começar a ir casando as coisas. Aí, assim, você sabe que todo mundo que vai correr ali vai correr com esse movimento. É igual para todo mundo. Algumas pessoas vão fazer um movimento maior porque correm com incentivo de querer ganhar, de querer competir e tal. E até quem corre já só assim pela saúde, pelo exercício, corre no movimento menos exagerado, mas ainda assim faz todos os passos, que é saltar do chão, né? Então na corrida você tem que pensar, todo mundo vai fazer isso. Aí o que você tem que pensar no a mais? Se o fundo tá bonito, se tem alguma coisa na sua frente, se o piso tá limpo. Às vezes eu, quando chego no meu ponto da corrida, se pudesse eu levava uma vassoura para dar uma varridinha no chão. Mas como não tem, às vezes eu vou tirando folha, galho, que tá ali por Ele é perto. virginiano? Não, leonino. Eu vou tirando folha, galho, para tipo, já evitar algum retrabalho na edição, né? De ter que estar apagando folha por folha, galho por galho e tal. E aí é isso. Aí você tem que combinar o movimento, fundo, se tem alguém perto. Então, assim, nas corridas, geralmente corrida de rua, a gente sabe que é tudo meio bagunçado, né? É organizado ali perto da chegada, que tem gente organizando, mas o resto do percurso, às vezes, tem um cone, tem alguma coisa para demarcar, mas, assim, nada impede que tenha um carro estacionado atrás, que tenha uma moto, que tenha gente passando, que tenha uma faixa na rua, sei lá. Então, assim, esse trabalho começa antes, né, de ter um scouting ali, de você olhar, de você saber, conhecer o local, mas depois a questão do movimento já encaixa. Então, assim, a gente tem que dar aquela disparada, né, de tirar muitas fotos, mas na hora de escolher, a melhor geralmente é a que a pessoa tá flutuandinho. Porque quando a pessoa tá pisando, o músculo ele dá uma descida, né? A gravidade age. Você vê, às vezes, a pessoa com a cara toda caída, assim. E aí tem gente que geralmente compra essas fotos. Não é só toda vez que eu vejo que alguém comprou uma foto dessa, eu fico, "Não, pegou a foto errada." Não era melhor. Se ela passasse 2 fotinhas pro lado, ia ter uma dela lá, tipo, leve, flutuando. Tem hoje alguma foto, assim, que pra você marca exatamente essa paixão pela fotografia no esporte? Tem uma que é, uau, eu tirei essa foto e marcou a minha profissão até aqui. Aham. Tem algumas de vários esportes tem foto, né? Porque, assim, que nem eu falei, alguns esportes têm um momento ali perfeito de sair a imagem. Então, se for para falar uma de bike, tem uma foto de bike. Se for para falar uma de beach tennis, tem de tudo. Mas acho que de corrida, assim, tem uma que eu fiz na corrida da virada em Porto Franco, lá perto de Imperatriz, de 2024 para 25, que eu fiquei numa subida, fiquei embaixo da subida, e a pessoa, quando corria no sentido do percurso, eles meio que apareciam na subida e depois desciam, né? Então, eu tentava pegar as pessoas correndo nesse topinho, assim, da subida. E aí tem uma foto do Ismael, que é um cara lá de Imperatriz, que ele tá sempre ganhando as corridas. E ele tá literalmente flutuando acima da subida. Então, essa foto eu gosto muito dela. Que ele tá com os 2 pés no alto e ele tá, tipo assim, só tem asfalto, céu e ele no alto. Essa foto é uma das minhas favoritas, assim. Muito bom. Tem algum perrengue clássico? Eu olhei para Maju aqui agora, eu lembrei especificamente também da meia maratona do Rio de Janeiro. Pedro correu praticamente os 21 quilômetros para tirar foto de All-Star. E aí, tomou chuva, pegou sol. Tem esses percalços também para fazer essas fotos, né? Tem. A Maratona do Rio foi diferente porque no começo eu pensei em ir para trabalhar, para realmente me inscrever na prova, para fazer as fotos, para vender. Mas eu lembro que na época eu não consegui, a plataforma já estava lotada, já todas as vagas já tinham sido preenchidas. E eu ia acompanhar a Maju, porque era o sonho dela ser meia maratonista e eu tinha que estar lá, não tinha como.
Contrato, né? Tem que ir. Tem que ir. E Contrato. aí eu levei as câmeras, todas as que eu tinha. Mas chegou no dia eu pensei, não vou levar a câmera grande. Aí eu levei essa aqui, pequenininha. E aí pensei, vou fazer só as fotos mais... fotos da Maju, fotos do pessoal que tava indo, de vocês. E aí falei, vou acompanhar, vou fazer algumas fotos, vou cobrir o que eu conseguir da prova, mas sem essa pressão de vender, de fazer dinheiro e tal. E aí eu lembro que a gente combinou, chegou lá cedinho, fiquei com vocês, conversando na chegada, mas quando vocês largaram, a minha ideia era correr pro metrô e ir parando em alguns pontos específicos. E aí foi nessa hora que vocês me viram lá, perto do Pão de Açúcar, correndo, Batendo RP. De All-Star. dando um tiro de All-Star. Coitado. E uma coisa que você falou, que eu fiquei aqui pensando, que é, né, você falou do movimento, de prestar atenção no movimento e também no lugar. E você falou que faz um scouting. Quando você vai fazer esse scouting, né, que é buscar esse lugar, o que que você procura, né, nesse lugar para fazer boas fotos? E eu queria saber se isso também, de alguma forma, te prende. Tipo assim, nossa, achei o meu ponto, esse espaço aqui é o melhor lugar que tem para eu fazer foto, né? Tirando a ocasião da Maratona do Rio, que você teve que correr e ir mudando, Fazer tudo. né? Fazer tudo ali. No seu trabalho, nas corridas, você acha o lugar e fica? Como que é? Como que é isso? Você gosta da chegada? Qual que é o lugar que você gosta também de fotografar? Depende da corrida, assim. Tem lugares que eu conheço, lugares que eu não conheço. Então, às vezes, é sempre bom receber o percurso da prova antes. Lá em Imperatriz eu já sei mais ou menos os lugares que eu gosto. Todas as provas são basicamente nos mesmos lugares. Uma ou outra muda por conta do organizador, do patrocinador, que quer que a sede dele seja a saída ou a chegada. Mas, geralmente, eu gosto de ir no dia, um dia antes, dar uma voltinha e procurar. Aí, por exemplo, aqui em Palmas eu não conhecia até há pouco tempo. E aí, quando comecei a fazer foto em Palmas, eu tinha que procurar os lugares que eu achava melhores aqui. Então, quase sempre ia com a Maju, um dia antes. Falava, ó, vamos passar lá de carro, vamos olhando. E no dia anterior, imagino como vai estar a luz na hora da prova, geralmente o sol nascendo, né? E aí rola essa definição de lugar. Mas eu não sou muito de ficar no mesmo lugar fixo, né? Depende da prova, depende da cidade. Lá em Imperatriz eu vou mudando. E aí, às vezes, eu vou enquadrando prédios, lojas, alguma coisa que seja relevante. Ou então, um espaço vazio, um terreno. Eu gosto muito de enquadrar planta. E aí, em Imperatriz acontece isso, vou geralmente mudando. Até porque, pela quantidade de fotógrafos que tem hoje em dia, você também não consegue estar indo em todo lugar. E, às vezes, se você encontra um lugar que é muito bom e você vende bem, todo mundo vai querer ir naquele lugar na próxima corrida, porque eles acham que vai dar certo também. Então, você tem que estar nessa de ir mudando. Aí, o que acontece? Às vezes, tem gente que é muito bom de scouting, de encontrar esses lugares, e tem gente que não é. Então, às vezes, você vai olhar as fotos no final, aí você tem fotos num lugar lindo, bem arrumado, mas tem foto também que está aparecendo um poste atrás, com muito fio, uma placa, uma fachada feia. Então, isso rola quando você não faz essa preparação. Sobre luz de prova, que você falou aí, né? Geralmente o sol nascendo, mas também tem as provas da noite. Qual que é a dificuldade de fotografar essas regiões? Por exemplo, aqui em Palmas tem percurso que acaba caindo uma parte em umas ruas muito escuras. Sim. Provavelmente você não vai estar lá, você vai estar em outros pontos. Mas ainda assim você vai encontrar alguma dificuldade, né? Porque aí vai ter um reflexo de alguma coisa, pode te atrapalhar em algum momento, em algum... À noite muda tudo, porque à noite a luz baixa ela é muito difícil para fotografia. Principalmente para a câmera que é mais antiga, você não consegue nem focar direito. Porque a câmera ela é um sistema de focagem por contraste, né? Então, assim, ela analisa toda a imagem, e as antigas, no caso, né? Então, onde ela vê que tem um contraste maior entre fundo e primeiro plano, ela foca. Em alguns momentos, ela fica procurando. Então, o corredor está correndo no seu sentido e a câmera está indo e voltando no foco e você perde foco. Então, nesse caso, a gente sempre precisa de luz externa. Não tem como fazer. Às vezes dá para encontrar um poste, alguma coisa que ilumine bem, mas luz é imprescindível. Então, seja flash ou seja luz contínua. Que aí tem até um pessoal que usa umas tochonas de luz assim, e a pessoa vai passar pela luz e ela vai ser fotografada quando ela passa. Eu não tenho a luz contínua, nunca quis investir em luz contínua, porque eu não acho que seja
que deixa a pessoa mais bonita, né? Eu acho que o flash, quando ele dispara, ele é muito melhor. Mas para focar, para pegar o movimento certinho, a luz contínua é o ideal. E aí vai de quem... do seu investimento, né? Do que você quer usar. Mas foto noturna é muito difícil. A primeira corrida da noite que eu fiz foi lá em Imperatriz. Maju correu nela. Foi a corrida da minha amiga Laila, Night Run. E eu tava fotografando e acho que mais uns 3, 4 caras fotografando também. E assim, foi impossível. Eu lembro que eu levei flash, mas eu tava num lugar que era um breu. Então nem pra ter luz de suporte, assim, pra ajudar a focar, não tinha. Era só o flash e eu disparava adoidado. Mas muda muito. A gente já acostumou agora lá em Imperatriz, porque tem muito treino à noite. Então a gente também gosta de fazer cobertura de treino, o pessoal lá dos fotógrafos. E isso deu uma melhorada assim, nos equipamentos da galera. Todo mundo começou a investir, comprar luz e tal. E aí, meio que o bicho de 7 cabeças, que era foto à noite, já tá mais... Todo mundo tá mais de boa com a situação, né? Tá virando um perrengue chique, mas assim, tipo, ainda é difícil um pouquinho, mas a Mas- tecnologia já tá atuando nisso, já tá saindo umas fotos boas, mais fácil de trabalhar, né? Pedro, o mercado da corrida deu esse hype assim nos últimos anos, né? E aí tem fotógrafo, a gente disputa o percurso da corrida do lado direito e esquerdo, porque tem fotógrafo ali em todo tempo. Hoje você trabalha só com a fotografia esportiva ou você está em outras áreas? Não, eu comecei a fazer fotografia política também. No ano de 2023 e 2024 eu estava trabalhando exclusivo com fotos de esporte, só fazendo corrida e tal, esses eventos. E eu sempre quis trabalhar com política porque eu achava que combinava, assim, o mesma vibe, mesma pegada e tal. Até que um amigo meu, o Dinei, me convidou. Ele falou assim, ó, no começo de 2024, ele falou, ó, vou ter algumas campanhas para fazer, inclusive Imperatriz. E se tu quiser pegar alguma, fala comigo que eu te recomendo. E aí rolou assim, ele pegou a campanha política de Imperatriz e eu fiquei com a campanha política de Grajaú, interior do Maranhão. E aí fui pra lá com um pouco de medo, sem saber como ia ser. Vi que parece muito com fotos de esporte, porque você tá ali na busca por pegar um movimento perfeito, um momento... Uma cena marcante. E aí foi uma coisa que o próprio Dinei tinha falado comigo. Ele falou, ó, eu gosto muito do teu olhar, tu pega coisa muito diferente, tu não tá só fazendo foto de esporte por fazer, tu tem uma intenção por trás, e aí acho que combina com fotos de política também, porque tu precisa dessa emoção saindo, assim, do quadro. E aí fui lá, passei 54 dias em Grajaú, a gente fez a campanha, o prefeito foi eleito. E aí, quando estava terminando a campanha, o próprio Dinei lá em Imperatriz falou, ó, a gente vai ter segundo turno, tu não quer vir para cá e pegar o segundo turno também? Falei, quero. Aí voltei para Imperatriz, já de cara, saindo do carro, já fui para fechar contrato, assinar papel e tal. E no dia seguinte já comecei a fazer foto do candidato de Imperatriz. Fiquei mais 22 dias na campanha, o prefeito também foi eleito, estou com 2 candidatos eleitos. E no final da campanha, a diretora de coordenação já falou comigo que queria contar comigo para o mandato. E aí foi assim, aconteceu. Eu voltei da campanha, acho que acabou em novembro, e aí eu fui dar uma descansada, né, até compensar o mandato, e foi quando eu vim para Palmas passar um mês e pouco. Foi na época que eu comecei a fazer as fotos lá na pista da UFT com vocês. Então, Você abriu a temporada de fotógrafos na pista, porque quando o Pedro começou, não tinha fotógrafos na pista. Eu lembro. Eu não sabia disso. Foi o Pedro Álvares Cabral. Brincadeira. eu acho que tinha o Daniel Andrade fazia foto lá, às vezes, que ele já é um fotógrafo daqui de Palmas. Dani já pedala, né? Ele pedala e ele corre também lá na pista, e aí ele já fazia algumas fotos lá, mas acho que ele fazia mais esporádico, assim, ele é da Vilarinho, ele fazia umas fotos. Mas quando eu vim no começo de novembro, que a Maju começou a correr e foi fazer assessoria, eu fui com ela no primeiro dia e fiz foto. Na semana seguinte já fui de novo. Na terceira semana o pessoal já pedia para ir. E aí não tinha ninguém lá tirando foto, só eu. E depois desse mês eu tive que voltar para Imperatriz e aí acabou minha temporada de fotografia da pista. Você falou que o pessoal pedia pra ir. Eu queria falar que, inclusive, o pessoal ia na minha DM perguntar, Maju, o Pedro vai estar fotografando na pista semana que vem? E aí eu falava que não e tal.
E até hoje, às vezes, o pessoal pergunta, né? Eu sou homem- uma dessas pessoas. É. O Pedro vai estar, É, Maju, é, e a eu- corrida tal. Vamos Ele- correr juntas, porque a melhor coisa que tem é eu correr com você. E eu sei que as fotos vão É ficar uma boas. estratégia. Ele vai te fotografar uma e eu tô do estratégia. lado. Inclusive. E aí rola isso, que você falou, além de se tem mais alguma coisa que eu faço, é foto de política. Quando voltei para Imperatriz, que começou o mandato do prefeito, eu entrei na equipe, tô até hoje, e eu vou equilibrando esses dois trabalhos, assim. Passo o dia inteiro acompanhando o prefeito e no final de semana encaixo o esporte. Então, assim, deu uma diminuída na minha demanda para esporte, mas ainda assim é um negócio que eu priorizo. Que eu até conversei muito com minha chefe para tipo assim, quero continuar com o prefeito, mas quero ter tempo para continuar fazendo foto de esporte, que é o que eu mais acredito, assim, das coisas que eu gosto de fazer. Ó, você falou que faz foto, né, atualmente, de política, de esporte, de bicicleta e de corrida, mas faltou um, que é o beach tênis. Ah, é verdade. Como que você começou? Porque, assim, hoje o beach tênis não sei se está tão no hype quanto quando começou ou quanto a corrida, mas ainda tem muita gente fazendo. E como que você começou a fotografar beach tênis? Como que tá esse mercado também? O beach tênis foi, acho que final de 2022, começo de 2023. Que foi uma época que eu estava já fotografando esporte, mas assim, meio dando umas engatinhadas. E aí, quando foi um dia que apareceu o Campeonato Maranhense de Beach Tênis, e eu resolvi mandar uma mensagem para o organizador para saber se tinha fotógrafo, e não tinha. E aí fui fazer sem saber como fotografar também. E na época, acho que ainda estava nesse hype maior, assim, do beach tênis. Muita gente praticando, até hoje, assim, ainda tem. Mas acho que hoje em dia ficaram mais os mais que tem mais afinco assim pelo beach tennis, mas ainda tem muita gente praticando. E aí nessa época eu fui fazer esse campeonato. Como eu estava muito disposto na época a querer ganhar dinheiro, a querer trabalhar com isso, eu fui fazer o campeonato. Mas só que acho que na época eu nem percebi o quão trabalhoso foi. Mas hoje em dia, quando eu faço algum campeonato de beach tennis, eu fico lembrando que é difícil. Porque o que acontece? Nunca é só um dia, são vários dias. E no caso desse campeonato maranhense foram 4 dias. Então era uma arena que tinha 10 quadras, 4 dias, tendo o jogo do tempo todo. Então você tem que estar indo de uma quadra para outra no sol, quadra coberta, e aí chove, e aí para de chover e volta sol. E aí você sai do sol e vai para a sombra e volta para o sol. Então, assim, é uma loucura porque acontece muita coisa ao mesmo tempo. E o próprio jogo é muito rápido. Você tem que estar ligado o tempo todo para pegar o movimento. E no caso do beach tennis, o movimento ideal é quando a bolinha bate na raquete, né, também. Que não sei se vocês sabem, mas quando a raquete bate na bolinha, ela dá uma amassada, assim. Aí a Detalhes, foto vai detalhes. pegar aquele movimento da Vai pegar, raquete pra o dentro. movimento da raquete e e a a bolinha bolinha. batendo. E geralmente a bolinha Muito amassa. legal. Muito legal. E aí, né, você tá fotografando corrida, bike, beach tênis, você acha que a fotografia de esporte, de alguma maneira, influenciou, mudou, moldou como as pessoas encaram o esporte hoje? Eu acho que mudou, porque antigamente, eu falo antigamente bem recente, acho que até 2018, 19, 20, fotografia de esporte era meio que reservada para o alto nível, né? Para performance, para os grandes eventos. Porque você não via muita gente cobrindo o esporte amador. Já que o esporte amador é praticado por muita gente, esse volume todo de gente ficava desamparado. Porque assim, você via o pessoal cobrindo Olimpíadas, você vê o pessoal cobrindo futebol. Até na base tem muita gente fazendo foto de futebol. Futebol amador também. Mas agora assim, corrida, ninguém fazia. Treino de natação, ninguém fazia. Triatlo, não tinha muita gente fazendo. Então, acho que de uns tempos para cá, o pessoal viu essa possibilidade, as plataformas facilitaram muito o trabalho, né? Porque agora você não precisa estar indo de pessoa em pessoa oferecendo foto. A pessoa vem até você querendo suas fotos e quando ela procura, ela acha rapidinho, tira uma selfie, compra, paga no Pix, recebe na hora. Então, assim, eu ainda tive a experiência de vender nesse boca a boca, que foi no campeonato de bike, que eu tive que fazer a listinha lá de tudo. E, nossa, foram 3 dias vendendo foto, que eu ficava estacionado na frente do Anotando, computador, livro caixa. anotando. Então, e aí tinha que ir lá procurar nos arquivos, tinha que pedir para a pessoa me mandar o nome da foto, uma foto dela para eu procurar certinho. Pra identificar.
E aí, depois que as plataformas vieram, deu uma melhorada, assim. E aí, acho que o pessoal meio que percebeu, né? Tipo, dá pra fazer, é tranquilo se eu tiver uma câmera e disposição, eu consigo. E acho que casou, assim. A vontade do pessoal praticar esporte, essa necessidade que, querendo ou não, a pessoa tende a aparecer De se bonita, mostrar. de aparecer fazendo alguma coisa. Então, como isso rolou muito, teve esse crescimento, a possibilidade de ter essas fotos acompanhou junto, né? Então, assim, cresceu junto. E aí a gente vê a maluquice que é, tipo, ter essa corrida agora de Teresina do Belmarx, de ter, tipo, quase 15 mil pessoas na corrida. E é óbvio que vai ter muitos fotógrafos, né? Que é um negócio disputado, porque o pessoal quer vender, quer fazer foto, quer tirar uma grana. Então, assim, eu acho que está diretamente ligado o crescimento o aumento dos corredores, o aumento dos fotógrafos, o aumento do pessoal procurando esporte e alternativas assim. E dos fotógrafos também, né? E uma curiosidade minha agora. Como que funcionam essas plataformas, assim? Porque acho que acredito que não seja qualquer pessoa que tem uma câmera que vai lá se cadastrar na plataforma e fazer as fotos no evento. Ou funciona, para alguns eventos vai funcionar dessa forma. Se eu, por exemplo, eu não fotografo, eu sou fotógrafo, mas não esportivo. É um evento esportivo, eu posso ir lá e me cadastrar e fazer essas fotos. E aí a gente também tem muitas plataformas já, né? Grandes, consolidadas. Esse mercado cresceu também, né? Como você falou, já é bem competitivo. Sim. Como é que funciona esse lance da plataforma? Assim? Tem aqui é mais vantajosa, tem aqui não é, financeiramente falando também? Assim, as maiores que tem hoje em dia são a Fotop, a Foco Radical, tem a Foto, tem a Banlec, que é muito de futebol, mas já migrou para corrida também. E tem a Top Fotos, que é a que eu mais trabalho hoje em dia, que é lá de Imperatriz, inclusive. Então, como a plataforma é de lá, todas as corridas já estão cadastradas com eles, então é mais prático de estar lá e já usar ela. E aí cada uma tem suas diferenças, assim. A Fotop acho que foi a primeira, uma das primeiras. Mas a Fotop ela tem taxas muito altas, porque eles fazem muitos eventos exclusivos. Então, assim, eles fecham com o organizador e a cobertura é só deles. Então, por causa disso, eles colocam um preço mais alto, uma taxa mais alta, né? E tem um número X de fotógrafos também para cada evento? Eles definem, tá. Então, assim, o que rola? Você vende sua foto e a plataforma cobra uma taxa por cada foto. Pela conveniência, né? De ter que guardar todos os arquivos, de ter que ter todo aquele processo ali de pagamento do site, tecnológico, né? Então, assim, a primeira vez que eu usei, eu achei incrível porque me tirou um trabalho gigantesco. Que meu trabalho, a partir do momento que eu subia as fotos, encerrava. Tava ali, agora é só ver o Pix caindo. E aí... Mas, assim, você consegue. Todo mundo que tem uma câmera consegue fazer o cadastro e tal. E já participar dos eventos de pronto. Aí o que rola? Tem eventos que são oficiais e tem eventos que são extra-oficiais que você pode criar. No caso, você pode ir num treino, criar o evento, tirar as fotos, subir e divulgar. Então, assim, o site ele fica ali ele hospeda suas fotos, nesse caso. Então, tem essa divisão. Eventos oficiais, hoje em dia, exclusivos, estão muito disputados, porque tem muito fotógrafo. Então, a maioria deles agora tem sistema de pontos, de ranqueamento, para você, se você vende bem, se você participa muito, você tem mais pontos e mais chances de participar das corridas. Quem tem pouco é muito difícil. Olha só. Porque realmente ficou muito disputado. E aí rola aquilo, né? De ter uma corrida que é exclusiva. Às vezes alguém vai ali escondido, vou fazer foto para outra porque eu não consegui entrar nessa, mas vou fazer meu link, vou divulgar e tal. Então tem isso agora hoje em dia, disputando ali de quem faz tudo. Mas é muito simples. Você se cadastra, não precisa nem de portfólio, de histórico, de nada. Se você faz casamento e quer entrar, é só cadastrar, entrou, vai tirar foto. Pra gente seguir pro final, qual... Mais alguma coisa? Não, eu ia aproveitar que ele falou, que você perguntou, né, se qualquer pessoa pode, né, entrar na plataforma e se inscrever para fotografar. Se você tivesse um conselho, se você pudesse falar alguma coisa para alguém que quer começar nesse ramo, porque você já falou que tá cheio, que agora com a alta da corrida, dos esportes, veio arrastando também, né, a alta de fotógrafos nos eventos esportivos. Mas assim, a pessoa olhou e pensou, caraca, eu gosto de fotografar esporte sim, e eu quero. O que você falaria para essa pessoa, assim, para ela se diferenciar, ou, enfim, para ela entrar no mercado?
Eu ia jogar um shade, mas não vou, não. Não, agora vai ter que jogar. Agora que falou. Não, não pode. Eu ia falar que tem muita gente que já tem, que mesmo não sendo fotógrafo de esporte, já tem esse negócio de empreender, de querer ser diferente. Então, assim, tem muita gente que entra fácil e começa a crescer muito rápido porque só por ela ser ela, assim, tipo, ela gostar de se divulgar, de aparecer, de sair em vídeo, de se gravar e tal, de conversar com as pessoas. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, é você ser carismático. Eu não sou muito carismático, assim, tá? Porque tem gente que eu conheço que conversa com a pessoa, manda sorrir, pede pra fazer uma pose, pra correr bonito e tal. Eu não sou muito de interferir. Porque, assim, como eu comecei a fotografar por conta da performance, de pegar um movimento mais bonito, eu não gosto de estar interferindo no que a pessoa está fazendo. Mas, assim, eu já entendo, hoje em dia, né? Entendo que você tem pessoas e pessoas que você pode fazer isso. A pessoa que passa ali correndo com um batedor atrás dela, gritando, mandando sair da frente porque ela quer ganhar, você não tem como chegar perto assim e falar, ei, 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 sorriso. Tipo, não vai fazer. Mas a pessoa que está mais lá no fundinho, que ela está correndo, que ela está feliz, que você olha para ela, que já vê que ela está achando bom que tem um fotógrafo e tal, que ela quer aparecer, aí você fala, tipo, ei, você pode dar um... E se você fosse dar um conselho agora pra pessoa que quer uma foto bonita na corrida, que você falou, né, que você não gosta de Ei, eu interferir. posso falar sobre isso. Eita, então vamos. Vai, Pedro, brincando. Eu acho que o conselho é realmente focar no movimento. Eu sei que é difícil, que às vezes a pessoa está cansada, às vezes o fotógrafo escolheu lá um ponto no final, a pessoa já está suada e tal. Mas para realmente sair bonito é fazer um movimento. Tipo, é correr. É correr bonitinho, correr com os braços mais controlados. Mas pode ter certeza, quando a pessoa corre com gosto, correndo muito rápido, ela vai sair mais bonita. Mas tem para nós, né, para o corredor também tem momentos e momentos, né? Por exemplo, eu tive uma corrida que eu fiz força, era uma corrida para bater RP, e aí eu, por incrível que pareça, eu fiquei bonita numa foto fazendo força. Aí já teve corrida que eu tava só me divertindo, fiquei bonita nessa. Já teve corrida que eu não comprei uma foto, porque eu fiquei feia em todas, não tinha a menor condição de comprar. Pedro não estava nessa corrida, vale ressaltar. E depende também, né? Assim, ainda para nós, ainda bem que o mercado tá aí, tem muita gente, porque aí a gente vai tentando captar de um lugar do outro. E é isso, Pedro. Como que as pessoas podem te encontrar para acompanhar teu trabalho? Onde você tá? Quais são suas redes? Meu Instagram é @predopaulo. Larissa gosta do... Predo. Adoro Predo. Acho muito conceitual. Pedro Paulo E eu já acho tava mais fácil de ocupado, falar né? do que Pedro. Pois é, tô no Instagram. Tô querendo fazer um site agora, né? Vem aí, a qualquer momento. Porque acho que até como a gente estava falando agora dessa inflada no mercado, o que eu sempre pensei é de não depender mais tanto de plataforma assim no futuro, né? Tem muita gente que faz plataforma própria, que é o seu site, aí você vende do jeito que quiser, bem entender. Mas eu falo de não depender mais de plataforma porque eu quero começar a tentar escalar, tipo, fazer trabalhos que não dependam da venda para o cliente final. Mas, tipo assim, de trabalhar com agência, de cobrir eventos maiores, de, sei lá, pegar um Brasil Open de tênis, pegar um evento de automobilismo. Essas coisas que o foco não seja vender para o cliente porque ele está praticando, porque ele quer se superar, sabe? Porque, assim, como já está muito cheio, eu já penso no esporte como de alta performance mesmo, assim, de tentar ser credenciado, de tentar cobrir grandes eventos, de estar ali naquele meio de todo mundo com coletinho, e imprensa, e entrevista e tal. Porque eu acho que é o caminho natural das coisas, assim, é sair um pouco do esporte amador e passar pro profissional. E acho que o site, nesse caso, dá uma viabilizada nisso. Então, estou no Instagram, estou nas plataformas, eu tenho perfil na Fotop, tenho perfil na Foto, tenho perfil na Top Fotos, minha plataforma de escolha no momento. E, assim, estou por aí. Se tiver corrida, geralmente estou divulgando lá pelo Instagram as corridas que eu vou fazer. Quando venho no Tocantins, faço ali uma agendinha semanal do que vai ter. Agora não estou fazendo muito porque estou de férias, né? Estou aproveitando para dar um tempo.
Mas estou pensando em fazer algum treino ainda esses dias. Indo E ali avisa na, a gente, hein? É, a na gente vai NS15, avisar. na avisa a gente. pista. Acho que na semana que vem dá pra ir na pista, né? Olha, Uma estaremos lá. quarta-feira. A gente não sabe quando esse episódio vai sair, mas quando ele sair, fica avisado que quando o Pedro vem, ele faz treinos da NS15, tá? Gente, Os tá treinos lá. não, as fotos. Mas é isso, gente. Muito Muito obrigado. bom, Pedro. E para finalizar, fala aí uma frase, um pensamento, alguma coisa aí que define tanto a fotografia quanto o esporte e os dois ao mesmo tempo para você. Que responsa, né? Realmente é deixar essa dica assim para todo mundo. Realmente quando forem aparecer para querer sair bonito numa foto, tipo, já realmente foca no movimento, assim, na sua performance, tenta se superar, pensa na superação, porque assim, o esporte ele é muito bonito por causa disso, assim, das várias dinâmicas que o corpo humano consegue tomar, né? Então, dependendo do que você faça, se é corrida, se é beach tennis, se é triatlon, se é remo, se é tudo, pensa que você é um profissional, que você vai aparecer como profissional nas nossas lentes, nos nossos arquivos. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado, Obrigada, gente. Pedro. Muito sucesso. Então é isso, pessoal. Obrigada por acompanhar a gente, nosso primeiro episódio dessa segunda temporada. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, meu sonho é falar isso. E se você quiser ouvir a gente em outra plataforma, a gente também tá no Spotify. Beijo, até a próxima. Tchau.